você está sendo controlado e nem percebeu. Não por alguém apontando uma arma, mas por ideias, crenças e padrões que foram implantados na sua mente desde muito cedo. E o mais perigoso, você chama isso de quem eu sou. Desde criança, você foi ensinado a se encaixar, a não questionar, a não ir longe demais, a não se destacar tanto. Seja realista, não sonhe alto demais, isso não é para você. Essas frases parecem inofensivas, mas são comandos. E com o tempo, esses comandos viram limites invisíveis dentro da sua mente. Você cresce, mas continua preso. Preso ao medo de errar, preso ao medo de ser julgado, preso à necessidade de aprovação. E sem perceber, você começa a viver uma vida muito menor do que poderia. Napoleon Hill ensinava que a mente humana é moldada pelo ambiente, pelas repetições e pelas influências constantes. E se você não assume o controle da sua mente, alguém assume por você. E esse é o ponto que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas não vive, apenas repete padrões. Elas acordam, pensam igual, agem igual, reagem igual. E depois se perguntam por que nada muda. Mas como algo mudaria se a mente continua a mesma? A Bíblia já alertava sobre isso há muito tempo. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que, se você não renovar sua mente, você será moldado pelo mundo. E o mundo não quer que você seja forte. O mundo quer que você seja previsível, controlável, fácil de manipular. Uma mente fraca aceita qualquer opinião. Uma mente fraca muda de direção a cada crítica. Uma mente fraca precisa de validação o tempo todo. E é exatamente assim que a maioria vive. Mas Napoleon Hill dizia que o verdadeiro poder começa quando o homem assume controle total dos próprios pensamentos. Quando ele decide o que entra, o que fica e o que sai da sua mente. E é aí que tudo muda. Porque no momento em que você começa a questionar seus próprios padrões, você começa a se libertar. Quem te ensinou a pensar assim? Por que você acredita que não é capaz? De onde veio esse medo que te paralisa? A verdade é que muitos dos seus limites nem são seus. Foram herdados, absorvidos, repetidos tantas vezes que viraram verdade dentro de você. Mas não são. E nunca foram. Você foi programado, mas não nasceu assim. E aquilo que foi programado pode ser reprogramado. Mas isso exige consciência, exige coragem, exige decisão. Decisão de parar de aceitar tudo que colocaram dentro da sua mente como verdade. Decisão de parar de viver no automático. Decisão de assumir o controle da própria vida. Porque enquanto você continuar terceirizando seus pensamentos, você continuará vivendo uma vida que não é sua. Deus não te criou para viver limitado. Não te criou para viver com medo. Não te criou para se encaixar em padrões pequenos. Ele te criou com poder, consciência e capacidade de escolher. Mas essa escolha começa na mente. Se a sua mente é fraca, sua vida será fraca. Se a sua mente é forte, sua vida começa a mudar. E o primeiro passo é perceber que você foi condicionado. Mas o próximo passo é decidir não permanecer assim. E talvez o mais assustador de tudo isso é perceber que você começou a defender a própria prisão. Você chama de jeito de ser aquilo que na verdade é limitação. Você chama de realidade aquilo que na verdade é medo disfarçado. Você chama de prudência aquilo que na verdade é falta de coragem. E assim, sem perceber, você vai reforçando as correntes que te mantêm no mesmo lugar. Napoleon Hill explicava que a repetição de pensamentos cria crenças. E crenças criam decisões. Decisões criam ações. E ações criam resultados. Ou seja, tudo começa naquilo que você aceita como verdade dentro da sua mente. Se você acredita que não consegue, você nem tenta. Se você acredita que não merece, você se sabota. Se você acredita que não é capaz, você se limita. E o mais perigoso é que isso acontece de forma silenciosa. Não tem alarme, não tem aviso. Você simplesmente vai vivendo.
cada vez menor. E a Bíblia mostra exatamente esse padrão em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso significa que a sua vida não é definida pelo que você quer, mas pelo que você acredita. E se suas crenças foram construídas em cima de medo, rejeição e insegurança, sua vida vai refletir isso. Mas existe uma verdade libertadora. Você não é obrigado a continuar sendo quem você foi condicionado a ser. Você pode mudar. Você pode reconstruir sua mente. Você pode quebrar padrões que estão na sua família há anos. Mas isso exige um confronto interno. Exige olhar para dentro e admitir: eu fui programado errado. E isso dói. Dói perceber que muitas ideias que você defendeu nunca foram suas. Dói perceber que você viveu tentando agradar, tentando se encaixar, tentando sobreviver emocionalmente. Mas é exatamente nesse ponto que começa a liberdade. Porque quando você enxerga a programação, você para de ser controlado e começa a escolher. E escolher muda tudo. Escolher pensar diferente. Escolher agir diferente. Escolher não reagir como antes. Escolher não aceitar mais o que te diminui. Napoleão Hill dizia que uma mente disciplinada é capaz de criar qualquer realidade. Mas disciplina mental não é fácil. Significa vigiar seus pensamentos. Significa cortar ideias negativas antes que cresçam. Significa substituir dúvida por decisão, medo por ação, fraqueza por posicionamento. E isso vai contra tudo o que você aprendeu até hoje, porque o mundo te treinou para reagir, não para pensar. O mundo te treinou para seguir, não para liderar. O mundo te treinou para se comparar, não para se desenvolver. Mas Deus te deu algo que ninguém pode tirar de você: a capacidade de renovar sua mente. E quando você começa esse processo, tudo muda. Você começa a enxergar coisas que antes não via, começa a perceber padrões que antes aceitava, começa a se afastar de ambientes que te enfraquecem e começa a se aproximar de tudo aquilo que te fortalece. Isso assusta quem está ao seu redor, porque quando você muda, você deixa de ser previsível. E pessoas previsíveis são fáceis de controlar, mas pessoas conscientes, não. Napoleão Hill ensinava que o medo é o maior inimigo da mente, e a maioria das pessoas vive dominada por ele. Medo de perder, medo de falhar, medo de não ser aceito. Mas o medo só tem poder quando você acredita nele. Quando você começa a questionar, ele perde força. Quando você age apesar dele, ele enfraquece. Quando você decide não obedecer, ele desaparece. E é aí que você deixa de ser alguém programado e começa a se tornar alguém consciente, alguém que pensa por si, alguém que decide por si, alguém que vive de acordo com propósito, não com condicionamento. E esse é o ponto onde poucos chegam, porque a maioria prefere o conforto da prisão do que a responsabilidade da liberdade. Mas você precisa escolher: continuar sendo quem te ensinaram a ser ou se tornar quem você nasceu para ser. E existe um momento na vida em que você começa a perceber que não são as circunstâncias que te limitam, é a forma como você foi treinado a reagir a elas. Duas pessoas passam pelo mesmo problema. Uma cresce, a outra quebra. O que muda não é o problema, é a mente. Napoleão Hill dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de uma oportunidade equivalente. Mas a maioria nunca encontra essa oportunidade. Por quê? Porque foi programada para focar na dor e não no aprendizado. Foi programada para reclamar e não para agir. Foi programada para desistir e não para persistir. E assim, cada dificuldade vira um peso, em vez de um degrau. E a vida começa a parecer injusta, quando na verdade ela só está refletindo a forma como você pensa. A Bíblia já mostrava isso em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Ou seja, aquilo que você chama de problema pode ser exatamente o processo que está te fortalecendo. Mas se sua mente foi treinada para fugir da dor, você nunca vai evoluir. Você vai evitar desafios, vai fugir de decisões difíceis
vai se esconder atrás de desculpas e vai continuar no mesmo lugar, desejando uma vida diferente. Mas nada muda até que você mude a forma como enxerga as coisas. O problema nunca foi o mundo. O problema sempre foi o filtro através do qual você vê o mundo. E esse filtro foi criado ao longo da sua vida, por experiências, por opiniões, por frustrações, por pessoas que também estavam limitadas tentando te ensinar como viver. E sem perceber, você herdou crenças de gente que nunca chegou onde você quer chegar. Herdou medos de quem sempre teve medo. Herdou limites de quem nunca tentou. E agora está vivendo uma vida que não reflete o seu potencial. Mas existe uma verdade libertadora. Você não é obrigado a continuar sendo quem você foi condicionado a ser. Você pode mudar. Você pode reconstruir sua... E se você observar com atenção, vai perceber que a maioria das pessoas nunca chega a esse nível de consciência. Elas vivem repetindo os mesmos ciclos, cometendo os mesmos erros, sentindo as mesmas frustrações, ano após ano. E não é falta de capacidade, é falta de percepção. Elas não enxergam o que estão presas. Elas acreditam que a vida é assim mesmo, difícil, limitada, injusta. Mas isso não é a verdade. É apenas a programação falando mais alto. Napoleon Hill ensinava que a ignorância é a maior forma de escravidão. Porque quem não entende como a própria mente funciona, acaba sendo controlado por qualquer influência externa. Opiniões, críticas, medo, notícias negativas, pessoas pessimistas. Tudo isso entra na mente de quem não tem controle e começa a moldar sua realidade. E quando você não controla o que entra, você perde o controle do que sai. Perde o controle das suas emoções, das suas decisões, da sua vida. E é por isso que tantas pessoas vivem reativas. Elas não escolhem como agir, elas apenas respondem ao que acontece. Alguém critica, elas se abalam. Alguém rejeita, elas se fecham. Algo dá errado, elas desistem. Mas isso não é fraqueza, é condicionamento. E o que foi condicionado pode ser desconstruído. Mas existe um detalhe importante. Desconstruir exige esforço, exige disciplina, exige repetição, exige consciência constante. Porque a sua mente vai tentar te puxar de volta para o padrão antigo. Vai tentar te convencer de que mudar é difícil, de que não vale a pena, de que você não consegue. Mas isso não é você. É o programa tentando sobreviver. E é nesse momento que a maioria falha. Porque desiste no meio do processo. Voltar para o automático é mais fácil, mais confortável, mais familiar. Mas também é o caminho que mantém tudo como está. A Bíblia mostra claramente esse conflito interno em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, existe um padrão estabelecido. Existe uma forma comum de pensar. Existe uma maneira normal de viver. Mas Deus deixa claro: não se conforme, não aceite, não se molde. Transforme. Transformar a mente é sair do padrão. É parar de pensar como todo mundo pensa. É parar de agir como todo mundo age. É parar de aceitar o que todo mundo aceita. E isso tem um preço. Você vai ser incompreendido, vai ser criticado, vai ser julgado. Porque quando você quebra padrões, você incomoda quem ainda vive preso neles. Mas é exatamente esse desconforto que indica que você está evoluindo, que você está saindo da média, que você está acessando um nível que poucos acessam. Napoleon Hill dizia que todas as grandes conquistas começam com uma decisão fora do comum, uma decisão que a maioria não tem coragem de tomar. E essa decisão não é externa, é interna. É decidir que você não será mais controlado, que você não será mais guiado pelo medo, que você não será mais limitado por crenças antigas. É decidir assumir o comando da própria mente. E quando você assume esse comando, tudo muda. Você para de reagir e começa a responder. Você para de duvidar e começa a agir. Você para de se limitar e começa a expandir. E o mais importante, você começa a viver com intenção.
Cada pensamento passa a ser observado, cada decisão passa a ser consciente, cada passo passa a ter direção. E isso cria um efeito poderoso, porque uma mente alinhada gera uma vida alinhada. Uma mente forte gera resultados fortes. Uma mente livre gera uma vida livre. E é aí que você entende que nunca foi falta de oportunidade, nunca foi falta de sorte, nunca foi falta de capacidade. Sempre foi falta de controle mental. Mas agora que você enxergou isso, você não pode mais ignorar. A consciência muda tudo. E a partir do momento que você vê, você precisa escolher continuar como antes ou se tornar alguém completamente diferente. E a verdade é que quanto mais você desperta, mais você percebe o quanto esteve dormindo. Você começa a enxergar padrões que antes pareciam normais. Conversas vazias, hábitos destrutivos, ambientes que drenam sua energia, pessoas que te mantêm pequeno. E aquilo que antes você aceitava, agora começa a incomodar. Porque sua mente já não aceita mais viver no mesmo nível. E é nesse ponto que muitos se sentem perdidos, porque não pertencem mais ao antigo, mas ainda não construíram o novo. E esse espaço, esse intervalo, é desconfortável, mas é necessário. É o processo de reconstrução. É onde a sua nova identidade começa a ser formada. Napoleon Hill falava sobre a importância de criar uma autoimagem forte, clara, definida. Porque enquanto você não sabe quem está se tornando, sua mente tenta te levar de volta para quem você era. E isso acontece de forma sutil. Você começa a se sabotar, procrastinar, duvidar de si mesmo, voltar a velhos hábitos. E quando percebe, está quase no mesmo lugar de antes. Mas existe uma diferença. Agora você sabe. Agora você enxerga. E isso muda tudo. Porque mesmo que você caia, você já não cai no escuro. Você entende o porquê. Você identifica o padrão. Você corrige o caminho. E esse é o verdadeiro crescimento. Não é nunca errar, é não permanecer no erro. A Bíblia mostra isso em Provérbios capítulo 24, versículo 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Ou seja, a queda não é o problema é não levantar. E quem controla a mente sempre encontra forças para levantar. Porque não depende das circunstâncias, depende da decisão. E decisão é algo que ninguém pode tirar de você. Podem tentar te desmotivar, podem tentar te parar, podem duvidar de você, mas não podem decidir por você. E é aí que está o seu poder. No momento em que você decide continuar, mesmo sem vontade, mesmo com medo, mesmo sem garantia de resultado. Napoleon Hill dizia que a persistência é o caminho inevitável para o sucesso. Mas persistir não é fácil quando sua mente ainda é fraca. Por isso o fortalecimento mental vem antes do resultado. Primeiro você se torna forte, depois a vida começa a responder a essa força. Primeiro você muda por dentro, depois o externo se alinha. E a maioria das pessoas quer o contrário, quer resultado sem mudança, quer vitória sem disciplina, quer crescimento sem desconforto. Mas isso não existe. Toda transformação real exige ruptura. Ruptura com hábitos antigos, ruptura com pensamentos limitantes, ruptura com versões antigas de si mesmo. E isso dói. Dói deixar para trás aquilo que era familiar. Dói abrir mão de quem você achava que era. Dói caminhar sem ter certeza de onde vai chegar. Mas é esse processo que te constrói, que te fortalece, que te prepara. E quando você passa por isso, algo muda de forma definitiva. Você para de buscar validação, para de depender de opinião, para de se comparar com os outros, porque entende que a sua jornada é única e que o seu crescimento depende apenas de você. E isso traz liberdade. Uma liberdade que não depende de dinheiro, não depende de reconhecimento, não depende de circunstâncias, depende apenas da sua mente. Algumas pessoas passam a vida inteira sem experimentar isso. Vivem presas a padrões, vivem presas a opiniões, vivem presas a uma versão limitada de si mesmas. Mas você não precisa ser uma delas. Você já começou a enxergar. E isso já te coloca à frente da maioria. Agora é sobre continuar. Continuar mesmo que for difícil. Continuar mesmo que ninguém apoiar.
Continuar mesmo que parecer que nada está acontecendo. Porque a mudança mais importante acontece em silêncio, dentro da mente, sem aplausos, sem reconhecimento, sem plateia. Mas quando acontece, o resultado aparece. E quando aparece, ninguém entende de onde veio. Mas você sabe. Você sabe que não foi sorte, não foi acaso, não foi coincidência. Foi decisão, foi disciplina, foi consciência. Foi o momento em que você parou de viver como alguém programado e começou a viver como alguém no controle. E se você observar com atenção, vai perceber que a maioria das pessoas nunca chega a esse nível de consciência. Elas vivem repetindo os mesmos ciclos, cometendo os mesmos erros, sentindo as mesmas frustrações, ano após ano. E não é falta de capacidade, é falta de percepção. Elas não enxergam o que estão presas. Elas acreditam que a vida é assim mesmo, difícil, limitada, injusta. Mas isso não é a verdade. É apenas a programação falando mais alto. Napoleon Hill ensinava que a ignorância é a maior forma de escravidão. Porque quem não entende como a própria mente funciona, acaba sendo controlado por qualquer influência externa. Opiniões, críticas, medo, notícias negativas, pessoas pessimistas. Tudo isso entra na mente de quem não tem controle e começa a moldar sua realidade. E quando você não controla o que entra, você perde o controle do que sai. Perde o controle das suas emoções, das suas decisões, da sua vida. E é por isso que tantas pessoas vivem reativas. Elas não escolhem como agir, elas apenas respondem ao que acontece. Alguém critica, elas se abalam. Alguém rejeita, elas se fecham. Algo dá errado, elas desistem. Mas isso não é fraqueza, é condicionamento. E o que foi condicionado pode ser desconstruído. Mas existe um detalhe importante. Desconstruir exige esforço, exige disciplina, exige repetição, exige consciência constante. Porque a sua mente vai tentar te puxar de volta para o padrão antigo. Vai tentar te convencer de que mudar é difícil, de que não vale a pena, de que você não consegue. Mas isso não é você. É o programa tentando sobreviver. E é nesse momento que a maioria falha. Porque desiste no meio do processo. Voltar para o automático é mais fácil, mais confortável, mais familiar. Mas também é o caminho que mantém tudo como está. A Bíblia mostra claramente esse conflito interno em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, existe um padrão estabelecido, existe uma forma comum de pensar, existe uma maneira normal de viver. Mas Deus deixa claro, não se conforme, não aceite, não se molde, transforme. Transformar a mente é sair do padrão. É parar de pensar como todo mundo pensa. É parar de agir como todo mundo age. É parar de aceitar o que todo mundo aceita. E isso tem um preço. Você vai ser incompreendido, vai ser criticado, vai ser julgado. Porque quando você quebra padrões, você incomoda quem ainda vive preso neles. Mas é exatamente esse desconforto que indica que você está evoluindo, que você está saindo da média, que você está acessando um nível que poucos acessam. Napoleon Hill dizia que todas as grandes conquistas começam com uma decisão fora do comum, uma decisão que a maioria não tem coragem de tomar. E essa decisão não é externa, é interna. É decidir que você não será mais controlado, que você não será mais guiado pelo medo, que você não será mais limitado por crenças antigas. É decidir assumir o comando da própria mente. E quando você assume esse comando, tudo muda. Você para de reagir e começa a responder. Você para de duvidar e começa a agir. Você para de se limitar e começa a expandir. E o mais importante, você começa a viver com intenção. Cada pensamento passa a ser observado. Cada decisão passa a ser consciente. Cada passo passa a ter direção. E isso cria um efeito poderoso, porque uma mente alinhada gera uma vida alinhada. Uma mente forte gera resultados fortes. Uma mente livre gera uma vida livre.
E é aí que você entende que nunca foi falta de oportunidade, nunca foi falta de sorte, nunca foi falta de capacidade. Sempre foi falta de controle mental. Mas agora que você enxergou isso, você não pode mais ignorar. A consciência muda tudo. E a partir do momento que você vê, você precisa escolher continuar como antes ou se tornar alguém completamente diferente. E a verdade é que quanto mais você desperta, mais você percebe o quanto esteve dormindo. Você começa a enxergar padrões que antes pareciam normais. Conversas vazias, hábitos destrutivos, ambientes que drenam sua energia, pessoas que te mantêm pequeno. E aquilo que antes você aceitava, agora começa a incomodar. Porque sua mente já não aceita mais viver no mesmo nível. E é nesse ponto que muitos se sentem perdidos, porque não pertencem mais ao antigo, mas ainda não construíram o novo. E esse espaço, esse intervalo, é desconfortável, mas é necessário. É o processo de reconstrução. É onde a sua nova identidade começa a ser formada. Napoleon Hill falava sobre a importância de criar uma autoimagem forte, clara, definida. Porque enquanto você não sabe quem está se tornando, sua mente tenta te levar de volta para quem você era. E isso acontece de forma sutil. Você começa a se sabotar, procrastinar, duvidar de si mesmo, voltar a velhos hábitos. E quando percebe, está quase no mesmo lugar de antes. Mas existe uma diferença. Agora você sabe. Agora você enxerga. E isso muda tudo. Porque mesmo que você caia, você já não cai no escuro. Você entende o porquê. Você identifica o padrão. Você corrige o caminho. E esse é o verdadeiro crescimento. Não é nunca errar, é não permanecer no erro. A Bíblia mostra isso em Provérbios capítulo 24, versículo 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Ou seja, a queda não é o problema é não levantar. E quem controla a mente sempre encontra forças para levantar. Porque não depende das circunstâncias, depende da decisão. E decisão é algo que ninguém pode tirar de você. Podem tentar te desmotivar, podem tentar te parar, podem duvidar de você, mas não podem decidir por você. E é aí que está o seu poder. No momento em que você decide continuar, mesmo sem vontade, mesmo com medo, mesmo sem garantia de resultado. Napoleon Hill dizia que a persistência é o caminho inevitável para o sucesso. Mas persistir não é fácil quando sua mente ainda é fraca. Por isso o fortalecimento mental vem antes do resultado. Primeiro você se torna forte, depois a vida começa a responder a essa força. Primeiro você muda por dentro, depois o externo se alinha. E a maioria das pessoas quer o contrário, quer resultados sem mudança, quer vitória sem disciplina, quer crescimento sem desconforto. Mas isso não existe. Toda transformação real exige ruptura. Ruptura com hábitos antigos, ruptura com pensamentos limitantes, ruptura com versões antigas de si mesmo. E isso dói. Dói deixar para trás aquilo que era familiar. Dói abrir mão de quem você achava que era. Dói caminhar sem ter certeza de onde vai chegar. Mas é esse processo que te constrói, que te fortalece, que te prepara. E quando você passa por isso, algo muda de forma definitiva. Você para de buscar validação, para de depender de opinião, para de se comparar com os outros, porque entende que a sua jornada é única e que o seu crescimento depende apenas de você. E isso traz liberdade. Uma liberdade que não depende de dinheiro, não depende de reconhecimento, não depende de circunstâncias. Depende apenas da sua mente. Algumas pessoas passam a vida inteira sem experimentar isso. Vivem presas a padrões, vivem presas a opiniões, vivem presas a uma versão limitada de si mesmas. Mas você não precisa ser uma delas. Você já começou a enxergar. E isso já te coloca à frente da maioria. Agora é sobre continuar. Continuar mesmo que for difícil. Continuar mesmo que ninguém apoiar. Continuar mesmo que parecer que nada está acontecendo. Porque a mudança mais importante acontece em silêncio, dentro da mente, sem aplausos, sem reconhecimento, sem plateia. Mas quando acontece, o resultado aparece. E quando aparece, ninguém entende de onde veio, mas você sabe.
Você sabe que não foi sorte, não foi acaso, não foi coincidência, foi decisão, foi disciplina, foi consciência. Foi o momento em que você parou de viver como alguém programado e começou a viver como alguém no controle.